Bem, meus irmãos, eu estou aqui na minha tosse. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis. Hoje, dia 1º de junho de 2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra, que eu vou colocar aqui, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Esse livro maravilhoso, do Hernani Guimarães, do Hermínio de Miranda. Estava lendo esse Hernani Guimarães, do Hermínio de Miranda, né? E nós estamos estudando o capítulo que trata do desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico. Hoje nós vamos iniciar o item 4, Singularidades do mundo espiritual. Tem muita coisa interessante hoje para a gente estudar aqui com o nosso irmão Hermínio de Miranda. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vou pedir para a Denise. Denise, faz a nossa prece de abertura, por favor. Tá, adiante. Bom, está me ouvindo bem? Estamos. É porque aqui está baixo. Espera aí, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, nos conectando ao nosso Pai, colocando nossos corações à disposição do Pai Maior, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai, podemos lhe dizer: graças, Senhor, por mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos, com os nossos corações, nossas mentes, vibrando pela gratidão de mais uma oportunidade de estudo, de reflexão, mais uma oportunidade que temos, Senhor, de perseverarmos no nosso intento, que é de nos melhorarmos sempre. Então, para isso, nos unimos em pensamento, vibrando em favor da saúde da nossa querida irmã Rose Figueiredo, para que possamos continuar, darmos continuidade a esse estudo e lhes agradecendo, Pai, pedindo a sua permissão também para iniciarmos os estudos do dia de hoje, dia 1º de junho de 2023, em que temos mais uma oportunidade de aqui estarmos, gratos a nosso querido irmão Manuel Filomeno de Miranda, que nos veio trazer tantos ensinamentos, e a todos os irmãos que nos inspiram, nos auxiliam, nos fortalece, sempre nos incentivando a melhorarmos. Obrigado, Senhor, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai. Deus está trocando o nome do Hermínio, né? Hermínio de Miranda. Eu chamei de Hernani, Denise chamou de Nanda Flor de Miranda, mas é nosso irmão Hermínio de Miranda. Mas todos esses companheiros têm nos ajudado tanto, né? E hoje mesmo vamos ler um pedaço do trecho do livro do Manuel Flor de Miranda. Então, está tudo certo. Então, vamos lá. Item 4. Singularidades do mundo espiritual. Lá no Diversidade dos Carismas. Diz assim o Hermínio de Miranda: nunca se sabe ao certo que tipo de atividade está planejada para cada um dos desdobramentos de Regina, quando ela se retira para o seu quarto de dormir. Quer dizer, é sempre uma surpresa, né?
o que espera é uma surpresa. Nem todos, claro, são viagens a serviço. Às vezes, são de recreio também. Encontros com pessoas amadas, das quais ela se acha separada. Aqui no plano físico, por motivos e compromissos vários. Ou com amigos espirituais, embora não nominalmente identificados. Ela sabe que são pessoas muito queridas, às quais se ligou em passado remoto e que continua fiéis aos vínculos de afeição. Em tais ocasiões, há alegrias e emoções profundas, em ambientes de beleza indescritível, aos quais a paz, a harmonia e o amor não são apenas palavras soltas e vagos conceitos insubstanciais, mas são da própria essência das coisas, como se aqueles mundos fossem construídos com esses elevados sentimentos, e não como o nosso, de matéria densa. E, no entanto, eles são tão sólidos e reais como este, mas sem as opressões e inquietações que aqui experimentamos. Parece que os amigos espirituais desejam nos proporcionar com isto alguns momentos de recreio, uma visita a locais que um dia serão nosso próprio habitat. Enquanto não construímos em nós as fundações do Reino de Deus, só nos resta sonhar com aqueles ambientes de serenidade e visitá-los ocasionalmente. Então, existe, né, essa oportunidade também de, às vezes, a gente fazer um desdobramento, né, fazer uma visita a esses locais mais tranquilos, mais harmoniosos, onde podemos encontrar amigos, né, e lá dar aquela descansada, aquele refrigério, como se a gente estivesse fazendo uma longa viagem e, de repente, a gente precisasse parar para se reequilibrar. Aí eu lembro dos mundos transitórios, né? Os espíritos, às vezes, estão na erraticidade, viajando há muito tempo, passando por muitas dificuldades. De vez em quando, eles dão umas paradinhas assim, encontram um desses mundos transitórios, onde lá eles ficam algum tempo, né? Descansando, relaxando. Tem até a oportunidade de encontrar alguém, seja um amigo ou não. Isso me lembra um espírito do qual cuidamos certa vez. Ele pertencia a uma instituição espiritual e se empenhava com todas as suas forças em destruir totalmente as estruturas religiosas da Terra e os sentimentos respectivos no coração dos seres humanos, a fim que, diziam eles, se tornasse possível começar tudo de novo e criar um novo conceito de religião, sem rituais ou dogmas, mas também sem Deus, e com a total marginalização da mensagem do Cristo. Porque muitos espíritos, né, passaram por momentos muito difíceis em relação ao cristianismo. Não vamos negar aqui que durante, principalmente, a Idade Média, a ideia de Deus, a ideia de religião, foi tudo muito distorcido. Então, muitos espíritos sofreram muitas torturas, foram assassinados, viram os parentes serem assassinados, principalmente durante a Inquisição. A Inquisição espanhola, então, foi uma das piores que existiram. Tinha uma rainha lá, que era muito louca e muito fanática. Então, esse pessoal tomou uma verdadeira pavor, uma verdadeira ojeriza à religião. E complementando também ao nome de Deus, ao nome de Jesus. Porque para eles, tudo estava atrelado ao nome de Deus, era criminoso. A gente até consegue entender. O que a Igreja Católica fez, e não foi só a Igreja Católica, não, os protestantes também fizeram, lá o seu turno,
O que eles fizeram durante a Inquisição Espanhola foi uma coisa terrível. Aí, se a gente voltar um pouco no tempo, lembrar das cruzadas, guerras terríveis foram implementadas. E até hoje, né, gente? Toda vez que a gente ouve falar em alguma guerra, com a história de religião metida no meio, no mundo atual é bomba explodindo para todo quanto é lado, né? Assim, ó, o cara vai, diz que é vai matar o ofensor, ele bastar de quem encontra, arrumar 40 mil vírus, aí ele enche o corpo de bomba, entra numa escola, entra no hospital, entra no restaurante, se explode, mata todo mundo. Tudo porque ele é um fanático religioso. Na Inquisição, quantas pessoas inocentes? E uma das maiores vítimas na Inquisição foram os judeus. A gente sabe disso, né? Quantos deles morreram nas masmorras da Igreja Católica? Torturas que você não quer nem conseguir imaginar. Outro dia eu estava aqui no Facebook, né? Aí, de vez em quando, o cara posta lá. Eu não sei que prazer ele tem em postar isso, mas tem gente que tem, né? Instrumentos de tortura da Inquisição. Aí você olha e pensa, como é que um ser humano pode ter uma imaginação para criar um maldito instrumento como aquele para torturar pessoas? Eram torturadas homens, mulheres e crianças. E crianças. E muitos judeus, para fugir à tortura, tinham que negar sua fé, não é verdade? Tinham que negar sua fé, se transformar em cristãos novos, não é isso? E mesmo assim, se convertendo ao catolicismo, ainda não estava seguro de que não seria preso e torturado. Porque era exigido deles. E eles se convertessem. Aí viravam cristãos novos, né? Mas isso eu não queria garantir. Ah, está garantido que você não vai ser preso. Não, não é garantido, não. Muitos que foram convertidos ainda morreram sob barbaridade. Então, quando tem vários livros de história, né, contando sobre a Inquisição, que foram judeus, pessoas de todo tipo, que morreram lá nas masmorras, você ficava olhando e disse, meu Deus do céu. E tinham pessoas que eram torturadas, e quando não tinha mais onde torturar a criatura, aí eles arrastavam as pessoas pela rua e queimavam das fogueiras, como se o que eles já estavam fazendo já não bastasse. Entendeu? Então, vamos pensar assim, espíritos que morreram sob essa barbaridade, dessa violência extremada, vocês acham que eles, onde estiverem, ao ouvirem falar sobre igreja, padre, Deus, religião, se eles não forem espíritos com certo grau evolutivo, eles vão pensar. Isso tudo vamos dizer assim, são clientes do diabo. Tudo isso é falsidade. Entendeu? Então eles vão ter verdadeiro horror, pavor da palavra religião. Vão ter o maior pavor da palavra religioso. Deus. Não querem ouvir falar de Deus. Não querem ouvir falar de Deus. Então, muitos, com o passar do tempo, foram, né, tornando esse ódio muito mais profundo, muito mais intenso. Muito mais intenso. Então, é o que ele fala aqui. Ele diz assim, ele vai contar a história, né? Do espírito do qual eles cuidaram certa vez na mesa mediúnica, é claro. Esse espírito
pertencia a uma instituição espiritual, olha só, e se empenhava com todas as suas forças em destruir totalmente as estruturas religiosas da Terra e os sentimentos respectivos do coração dos seres humanos, a fim de que, diziam eles, se tornasse possível começar tudo de novo. A ideia deles era: vamos acabar com essa história de religião. Acabar com tudo isso. Vamos matar esse sentimento religioso do coração das pessoas. Para a gente começar tudo de novo e criar um novo conceito de religião, sem rituais ou dogmas, mas também sem Deus, e com a total marginalização da mensagem do Cristo. Porque eles pensavam o seguinte: se o seguidor, o homem que diz que é filho de Deus, seguidor de Deus, faz isso com outro ser humano, esse Deus tem algum valor? Esse Deus deve ser pior do que seus seguidores. E Jesus, que mensagem é essa que ele trouxe e causou tanta desgraça? Porque, ao longo da história, depois da morte de Jesus, o que você ouve falar de atitude dos cristãos é uma barbaridade, ou não é? É uma barbaridade. Então, eles queriam um mundo novo, onde a religião tinha que ser do jeito que eles queriam, não do jeito que eles achavam que ela era. É aquela coisa. Eles tinham uma visão equivocada, errada da religião. Mas ela era baseada no que eles tinham vivido, do que eles tinham visto como religião. Então, ela fala aqui, e certamente com uma hierarquia montada à imagem e semelhança deles próprios, para que pudessem difundi-la por toda parte. Então, eles vão criar uma ideia de religião, do jeito que eles pensam que ela deva ser. Tá? Aí ele diz aqui, plano ambicioso, por certo, e até admissível, em princípio, em alguns dos seus pontos fundamentais, quando paramos um momento para pensar no descalabro que vai pelo mundo afora em termos de religião. Se a gente pensar no que vai pelo mundo afora em termos de religião, dá para você vontade de parar assim, vamos parar então, vamos mudar tudo de novo. Porque o que vai pelo mundo afora em termos de religião é um absurdo. Não deixa de ser verdade. Não é? Não deixa de ser verdade. Então, o que a gente vê por aí, no Oriente Médio, em termos de religião, é bomba para lá, bomba para cá. Não é? O que a gente via na Irlanda, lembra guerra lá na Irlanda? Os católicos contra os protestantes. Lembra do IRA, o Exército de Libertação? Ali era guerra religiosa entre católicos e protestantes. Aí havia os grupos terroristas, os dois lados explodiam bomba. Tudo em nome de Deus, é claro, porque eles adoram uma bomba, né? Tudo em nome de Deus. Aqui no Brasil, nós temos também. De vez em quando você vê um templo espiritualista sendo apedrejado, queimado. Por quê? Porque os espiritualistas, quer dizer, os umbandistas, o pessoal do candomblé, eles dizem que são adeptos do diabo. Não é assim que a gente vê? Tacando fogo nos templos religiosos. Uns entram dentro do templo, chuta, quebra as imagens. O outro
quando passam aquelas pessoas pelas ruas vestidas de branco, que às vezes é do candomblé, né? Que fazem cabeça, essas coisas assim, são apedrejadas. Há uns 3, 4 anos atrás, foi uma menina de 13 anos. Ela estava vestida tradicionalmente como a religião dela orienta. E o pessoal não quis saber se era uma menina de 13 anos. Apedrejaram ela. Entendeu? O que é isso? Não é preconceito religioso? É, porque no Brasil também tem. E todo mundo diz que é filho de Deus. É filho de Deus. Eu estou defendendo a minha religião. Eu estou defendendo a minha religião. Então, eles queriam. A ideia delas era essa. Só que era uma ideia deles também equivocada. Eles também tinham uma ideia equivocada. A visão que eles tinham de religião também estava errada. Tá? Então, eles têm esse plano de querer formar uma nova religião, mundo afora, uma nova religião. Só que baseado naquilo que esses espíritos pensam que é uma religião. Então, eles, como diz o outro assim, eles querem agora montar uma religião onde eles vão dominar. Eles é que serão os dominadores. Entendeu? Eles é que vão mandar. Eles é que vão comandar. E quem não seguir a religião deles, o que vai acontecer? O que fizeram lá no passado. Eles vão matar, vão afastar, vão punir. Que agora eles querem do jeito deles. Eu trouxe aqui do livro Obsessão, é um livro do... Deixa eu pegar, puxar aqui. Esse livro aqui, Desobsessão. A Terapia dos Imortais, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Muito interessante esse livro. E aqui ele vai falar sobre algo que é a criação do pensamento. Como nós podemos criar alguma coisa. E ele vai dizer aqui, o Luiz Gonzaga Pinheiro, é o capítulo chamado Ideoplastia. Ele diz assim: o espírito cria com seu pensamento e com a sua vontade tudo quanto necessita para realizar suas atividades. Naturalmente, aqueles que têm maior poder mental, conhecimento aprofundado, vontade mais firme, constroem de maneira mais sólida e mais elaborada aquilo que desejam. Então, eles poderiam sim construir no mundo onde eles vivem, que é o plano espiritual, uma república, vamos dizer assim, um mundo onde a religião era ao molde, ao melhor, ao molde que eles desejam. E aqui ele diz aqui, o ambiente em que o espírito vive é a expressão da sua vontade, tanto no plano espiritual como no plano físico, né, gente? A fotografia dos seus pensamentos, um indicativo confiável do seu grau evolutivo. Ocupo-me dos desencarnados que, ao externarem seus pensamentos, executarem suas vontades, criam um ambiente, o cenário do qual se ocupam, ou seja, materializam o que pensam através do processo de modelagem, cuja escultura obedece às suas aspirações íntimas. Então, esses espíritos que têm uma grande força mental, eles podem criar esses tipos de impérios para eles, esses tipos de mundos aonde eles vão fazer as coisas acontecer do jeito que eles desejarem. E vão fazer de tudo para seduzir encarnados e desencarnados, desiludidos com a religião, por exemplo, e atrair para eles. Tem muita gente encarnada desiludida com a religião. Eu conheci um rapaz, vizinho meu, aí que morava em Jacarepaguá. Ele era um rapaz de uma religião, dessas religiões pentecostais.
E era um rapaz daqueles, sabe, estava todo dia na igreja? Todo dia na igreja. Era filho e a mãe muito religiosa, ele muito religioso, praticante, a esposa também. Mas ele teve uma desilusão com a igreja que ele frequenta, da qual ele participava. Mas foi uma desilusão assim, tão grande, tão grande, tão grande, e de trabalhador, assíduo, crente mesmo, ele se tornou ateu, inimigo de Deus. Entendeu? Não foi só se afastar da igreja, não foi só se tornar ateu, desacreditar. Ele se tornou ateu e inimigo. Inimigo. Ele varreu Deus da vida dele, sabe? A forma como ele falava de Deus era como se Deus fosse menos que um circo. Quem o decepcionou não foi Deus, foi a igreja, os trabalhadores da igreja dele, os diretores da igreja dele, entendeu? Que abandonaram ele. Mas na cabeça dele, aqueles homens eram representação de Deus. Então, para ele, não foi a igreja que o abandonou, foi Deus. Deus. Então, ele tinha um verdadeiro horror, ele não aguentava que ninguém falasse em Deus perto dele. Se alguém fosse falar de Deus perto dele, ganhava um terrível adversário. É justamente esse tipo de pessoas e esses espíritos querem atrair para si. Entendeu? Eles não vão insistir tentando seduzir uma Eloá, Denise, que são pessoas religiosas que estão. Não! Eles vão buscar os desiludidos. Os desiludidos. Porque a pessoa confunde Deus com essa instituição humana. Entendeu? Ele foi abandonado pela instituição humana. Mas, para ele, essa instituição humana representa Deus. E se a instituição o abandonou, foi Deus que o abandonou. Foi Deus. Então, é esses espíritos, e tem muitos, e eles vão buscar. Eu estava outro dia assistindo, não sei se vocês conhecem um pastor chamado Caio Fábio Júnior, acho que é Caio Fábio. É um pastor, ele fez parte dessas igrejas atuais, essas igrejas aí mais famosas. Mas hoje ele está afastado. E ele trabalha sozinho, faz as pregações dele, sem estar ligado a nenhum tipo de igreja. Eu estava prestando atenção, ele falando, ele virou isso assim, o número de jovens, ele usou um termo, eu achei engraçado, desigrejados. Jovens que abandonaram as suas religiões por se desiludirem dela, mas que não abandonaram Deus, entendeu? São jovens que não querem mais seguir uma religião, mas que acreditam em Deus. Então, ele o que faz? Ele convida esses jovens para estarem com ele. E aí vai dando uma orientação, achei interessante a orientação dele. Então, ele diz que a cada dia que passa, o número de jovens saem das igrejas, abandonam as igrejas, vem aumentando cada vez mais. E é esses que esses espíritos querem atrair, entendeu? Para poder moldar o pensamento deles do jeito que eles querem.
É muito grande, porque muita gente está desiludida com as religiões. Então, o Hermínio vai dizer aqui, quando observamos o florescimento de estranhos cultos, e tem mesmo, né? Tem do pompom, tem do isopor, não tem? Tem da nuvem, tem do chocolate, e vai para aí fora. Quando observamos o florescimento de estranhos cultos, a eclosão de confusas lideranças religiosas, a proliferação de seitas, de rituais bárbaros, tapafúrdios, orgiásticos, ridículos. Nós não vimos agora, durante a campanha eleitoral, gente, sei lá, idolatrando celular, gente totalmente enlouquecida, colocando Deus dentro da política, que Deus, o que Deus tem a ver com a nossa política? Política é coisa do homem, não é coisa de Deus. A gente parecia até, gente, de todos os dois lados, que Deus votava, até que Deus votava. Não é? Uma coisa, isso é coisa do homem. É lógico que a gente sabe, isso é necessário em uma sociedade. Né? Tem as eleições, tem as leis, senão vira bagunça. Senão vira bagunça. Então você tem que ter. Mas tem gente que coloca Deus dentro dessa coisa. E não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa da instituição humana. Se nós vivemos na Terra, a gente tem que ter uma instituição, vamos dizer assim, juiz, não é? Você tem que ter o juiz, você tem que ter o advogado, é igual aquele povo, mete o malho no advogado. O advogado é safado, advogado é isso. Aí uma vez eu vi uma frase dizendo assim, você só sabe que quando o advogado é bom quando você precisa de um. Quando você precisa de um, você diz, porque tem gente que é assim, meu Deus, como é que aquele advogado pode defender aquele bandido? Mas a lei diz que todo homem tem direito à defesa. E todo homem inocente até que se prove o contrário. Então não interessa se é bandido ou se não é bandido, ele tem, pela lei, direito a uma defesa, um advogado. Então as pessoas falam, às vezes, como se o advogado, ao defender um criminoso, estivesse cometendo um crime. Não! Ele não está cometendo um crime. É da lei. É da lei. E quem trabalha no Ministério Público sabe disso. Porque quando você é advogado particular, você pode escolher seu cliente, não pode? Você pode. Mas quando você trabalha no Ministério Público, não pode, não. Você está lá, tem um criminoso, não tem advogado, o juiz olha para a tua cara e diz assim, você vai defender ele. Você tem que dar a melhor defesa, senão o juiz manda te prender. O juiz manda te prender. Então, o advogado que trabalha para o Ministério Público, não interessa se quem está ali é um criminoso, é um psicopata. Se o juiz indicá-lo para ser advogado dele, ele vai ter que dar a melhor defesa. Aí o pessoal mete o marido do advogado. Mas é a profissão do cara, é defender. Não quer dizer que ele defenda porque ele simpatiza. É a profissão dele. Ele é um defensor público. E tem que defender. Então o cara chama advogado disso, aquilo. Mas quando tu precisa do advogado e ele resolve a tua questão, aí você vê, caramba, como ter um advogado é bom. Não é? É da lei. Mas isso é coisa dos homens. É coisa dos homens. E a gente mistura o que é dos homens com o que é de Deus. A gente adora misturar. E toda vez que mistura, a gente faz besteira. Então, ele diz aqui, quando observamos esse florescimento de estranhos cultos, né, de seitas ridículos, quando vemos religiões que deixam contaminar pelo fanatismo, assaltam o poder pela força,
dominam pelo terror e pela violência e eliminam vidas humanas a sangue frio, em nome de Deus. Em nome de Deus. Porque, como mostra a história para a gente, as guerras mais bárbaras foram as guerras religiosas. As religiosas foram as guerras mais bárbaras, mais violentas. Mesmo as que não recorrem, as religiosas que não recorrem à violência, muitas delas, pelo menos, estão perdidas em seus dogmas arcaicos, em suas posturas cristalizadas e na total irrealidade de suas estruturas de pensamento, sobrevivendo apenas porque assentam-se em núcleos de poder cuidadosamente montados e sustentados pela força esmagadora do dinheiro. Então, muitas religiões, como ele diz aqui, né, sobrevivem em núcleos de poder cuidadosamente montados e sustentados pela força esmagadora do dinheiro. E tem religiões aí que formaram, são lideradas por pessoas bilionárias. E de onde veio esse dinheiro delas? Veio da exploração, muitas vezes. Da exploração de pessoas inocentes. E muitos deles, enganaram mesmo, na cara de pau, e compram aviões, jatinhos, palácios, ilhas e outras coisas mais. Tá? E assim, eles sustentam essas religiões, mantêm de pé essas religiões. A base da força do dinheiro. Eu vou abrir aqui um PDF, que é do livro Trilhas da Libertação. É um livro do Manuel Filomeno de Miranda. Deixa eu puxar aqui. Está aqui. O nome é o livro Trilhas da Libertação. Eu não sei se vocês estão vendo, é esse livro aqui. Esse capítulo é o capítulo que tem por título Os Gênios das Trevas. Os Gênios das Trevas. E nesse capítulo, o doutor Carneiro de Campos está conversando com Manuel Filomeno de Miranda. E ele vai fazer algumas considerações sobre esses temas. Então, o doutor Carneiro de Campos vai dizer o seguinte: oportunamente, ao ser liberado das regiões infernais, antigo comandante das forças do mal, e reencontrou em Jesus a porta estreita da salvação, quer dizer, é um antigo gênio das trevas, mas ele já está passando por uma transformação. Então, ele já foi liberado das regiões infernais. Ele está começando a fazer esse trabalho, né, de reequilíbrio, de renúncia, está começando a voltar para junto de Jesus, né? Então, diz aqui, ao ser liberado das regiões infernais, antigo comandante das forças do mal, e reencontrou em Jesus a porta estreita da salvação, graças aos esforços sacrificiais e renúncias imensas de sua genitora. Olha aí, a mãe dele está ajudando o filho a se transformar, a se modificar, a se aproximar de Jesus, né? Então, e ele diz aqui, graças
aos esforços sacrificiais e renúncias imensas de sua genitora. Aqueles que permaneceram no esquema da impiedade reuniram-se para tomar providências em conjunto contra o que denominam como os exércitos do Cordeiro que detestam. Então, esse espírito, ele participava desses grupos que lutavam contra Jesus. E ele veio trazer, né, as notícias de como eles agiam. Ele vai trazer, porque como ele vivia lá nesses meios, ele aprendeu, ele viu como tudo se processava. Agora que ele está saindo de lá, ele está relatando como é que eles agiam, tá? E esses que lá ficaram, eles são chamados de os exércitos, seria como exércitos do Cordeiro que detestam, né? Estes seres que se extraviaram em diversas reencarnações, assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos. Repare, não foi uma reencarnação só que os levou a se perder. Foram várias, diversas reencarnações que eles vêm se afastando do Cristo. Então, esses seres que se extraviaram em diversas reencarnações, assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos, procedem, na sua maioria, de doutrinas religiosas, cujos nomes denegriram com as suas condutas relapsas, atividades escusas e cortes extravagantes, nas quais o luxo e os prazeres tinham primazia em detrimento dos rebanhos e deviam guardar. Então, a maioria desses homens, desses espíritos, eram religiosos, eram bispos, eram padres, eram pastores, eram líderes religiosos. E se deixaram envolver pelo luxo e os prazeres das cortes, e o dinheiro também, né? E abandonaram a tarefa deles. Qual era a tarefa deles? Era guiar o rebanho que o Senhor colocou sob a guarda deles. Mas eles abandonaram esse rebanho. E, na realidade, olha o que ele diz aqui. Além de abandonar, além de não cuidar, eles somente exploravam. Entendeu? Não é o que acontece hoje? Quantos ditos religiosos, homens que conhecem o Evangelho, e tinham a missão de guiar seus rebanhos, simplesmente se deixaram levar pelo dinheiro, pelo sucesso, pela política, e abandonaram o trabalho de guias, de pastores, para se deliciarem dos prazeres do mundo. E o que eles fazem hoje, com os seus rebanhos? Exploram para obter mais riqueza. Exploravam na razão do quanto os desprezavam. Então, na realidade, eles não amavam o seu rebanho. Eles desprezavam o seu rebanho, como desprezam ainda hoje. Tanto desprezam que exploram. Arrancam tudo deles. Ateus e cínicos galgavam os altos postos e desfrutavam, mediante o suborno, o homicídio, as perversões sexuais, a politicagem sórdida, morrendo nos tronos das honras e glórias mentirosas, para logo enfrentarem a consciência humilhada e, sob tormentos inenarráveis, sintonizando com os sequazes
que os aguardavam no além serem reconvocados aos postos de loucura, dispostos a enfrentar Jesus e Deus, e negam e dizem desprezar. Então, esses homens, que aqui na Terra, né, se dizem religiosos, mas na realidade não são, que abandonam a religião, abandonam suas ovelhas, as exploram, as desprezando, eles vão desencarnar um dia. E quando vão desencarnarem, cínicos, hipócritas, eles vão continuar no plano espiritual se aliciando, se unindo a outros e pensam como eles. Entendeu? E ali eles vão mergulhar nessa loucura total. E qual é o grande objetivo deles? Lutar contra Jesus, contra Deus. Porque eles negam a existência de Deus. E eles negam os ensinamentos do Cristo. Então, eles fazem parte desse grupo, né? Desses seres doentes. Agora eu vou seguir mais aqui à frente um pouquinho. Deixa eu passar aqui e pegar um outro pedacinho que tem aqui, ó. As religiões, diz o doutor Carneiro de Campos, por meio dos seus sacerdotes, ministros, guias e chefes, na maioria aferradas aos dogmas ultramontanos, preferem não descerrar a cortina da ignorância. Quer dizer, muitas religiões preferem manter seus seguidores sob o véu da ignorância. Por quê? Quem ignora não perturba. Quanto mais eu mantiver aquele grupo religioso na ignorância, melhor e mais fácil será para mim dominá-lo. Será dominá-lo, claro. Mantendo os seus rebanhos submissos, pelo menos convencionalmente, em mecanismos de rude hipocrisia, desinteressados do homem real, integral, espiritual. Sucede que grande número desses condutores religiosos está vinculado, está ligado aos sicários espirituais, a outros criminosos espirituais, que os mantêm em dependência psíquica, explorados para que preservem o estado de coisas conforme se encontra. Então, esses homens estão encarnados e lideram esses grupos religiosos e que mantêm esses grupos na ignorância, explorando esses grupos, eles estão aqui na Terra ligados a outros grupos no plano espiritual, inimigos de Jesus, gênios das trevas. Entendeu? E eles ficam ligados para que se preserve esse estado de coisas do jeito que se encontra. Por tal razão, quando as doutrinas libertadoras se apresentam, empunhando as tochas do discernimento, e nós, na palestra da noite de hoje, vai falar sobre isso, né? O porquê do combate a Jesus. Então, quando essas doutrinas libertadoras, e o Espiritismo é uma doutrina libertadora, se apresentam empunhando as tochas do discernimento, seus apologistas, membros, divulgadores e realizadores são perseguidos, acumulados de aflições e tormentos, para que desistam, desanimem ou se submetam aos mentirosos padrões dos triunfos terrenos. Então, o doutor Carneiro de Campos está trazendo para a gente isso. Se você faz parte de uma doutrina libertadora, esclarecedora, fique
certo que você vai ser atacada, que você vai ser acumulado de aflições, que você vai passar por muita perseguição, porque eles não querem que você traga a iluminação. E como Jesus era a própria luz, né, trazendo a verdade, vai ser o alvo preferido deles. Vai ser o alvo preferido deles. E não sou o alvo preferido deles. Os seus seguidores também. Os seus seguidores também. Porque eles vão querer não só liquidar Jesus, liquidar também a doutrina de Jesus e quem segue essa doutrina. Então, todo aquele que está na luta para divulgar o Evangelho de Jesus para a humanidade, para ir tirando da cabeça das pessoas essas mentiras, essas coisas loucas que às vezes as pessoas falam por aí, essas pessoas serão alvo dessa corja de criminosos da espiritualidade. Eles vão atacar. Eles vão atacar. Então, cabe a nós nos mantermos firmes. Nos mantermos firmes. Porque a partir do momento que você se alistou no exército do Cordeiro, acabou. Você é adversário. Você é adversário. E eles têm isso muito certo na cabeça deles. Se não dança a música que eu toco, eu vou destruir. É fazer com que você dance a minha música. Esse é o objetivo deles. Ou nos fazer seguidores deles, inimigos de Jesus, ou tentar nos aniquilar. Ou tentar nos aniquilar. Não existe essa coisa, para eles, da democracia religiosa. Ah, você é da Umbanda, mas não tem problema, eu posso ser sua amiga. Ah, você é da Universal, não tem problema, eu posso ser... Não, para eles não tem isso. Ou você está comigo, ou você está contra mim. E se você vier falar comigo no Cordeiro, é destruição para você. É assim que eles pensam. E muitos desses religiosos hoje, que vivem por aí, se entregando aos prazeres, fazem parte da legião desses espíritos. Estão subjugados por eles. Essa é a ideia. É isso que o Dr. Carneiro de Campos trouxe para a gente nesse livro, Trilhas da Libertação. Quem puder, eu vou depois mandar o PDF desse livro, é Os Gênios das Trevas. Os Gênios das Trevas. O título desse capítulo, do livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda. O capítulo é Os Gênios das Trevas. É esse alerta que ele traz aqui. Muito em acordo com o que esse espírito aqui, do livro do Hermínio de Miranda, está dizendo. Essa é a ideia. Tá? Vou voltar aqui ao Hermínio. Vou andar mais um pouquinho aqui. Então, o Hermínio diz assim, realmente, há muito o que fazer em termos de reformulação religiosa. Mas, como tivemos oportunidade de dizer, nos inúmeros diálogos sustentados com os líderes da estranha comunidade espiritual, porque o Hermínio manteve diálogo com esses líderes. Jamais chegaremos a uma solução satisfatória tentando apagar mais luzes na meia-luz da irreligiosidade em que vivemos, mas sim trabalhando para que mais luzes sejam acesas
Então, não é apagando luzes que a gente vai poder promover a transformação, é acendendo mais luzes, ainda que uma simples vela, para diminuir a escuridão. Além do mais, a filosofia que estavam praticando como objetivo final era apenas um disfarce a mais para suas próprias ambições, e um esconderijo a mais para as suas frustrações, pois também eles vinham de fracassos lamentáveis após inúmeras experiências no campo da religião e da política. Entendeu? São esses espíritos. Eles vêm de fracasso em fracasso no campo da religião. Por quê? Porque se fizeram religiosos, mas nunca foram bons religiosos. Então, reencarnaram para serem pastores de ovelhas desgarradas. São homens, se você conversar com esses pastores aí, alguns eletrônicos, né, hoje em dia podemos dizer assim, você vai ver que esses homens têm conhecimento. O cara pode não ser, como diz por aí, né? O cara pode de Jesus não aplicar nada. Vamos dizer assim. O cara pode, de Jesus, dos ensinos de Jesus, não aplicar nada. Mas ele conhece o Evangelho. Entendeu? Ele conhece a letra e ele usa o conhecimento dele para deturpar o ensino para o interesse dele. E quando ele faz isso, ele está fracassando, não está? Porque ele reencarnou para ser um pastor, um guia verdadeiro. Ele é um pastor, mas é um falso pastor, um falso guia. Então ele fracassou. Outros vieram pelo campo da política para serem verdadeiros líderes, para serem bons administradores, para poder, homens que têm muito conhecimento da política do mundo, eles reencarnaram com a missão de amparar as populações carentes, de trazer educação, saúde, emprego para as pessoas. Eles nasceram com essa capacidade, eles têm essa capacidade. Mas aí o que eles fazem? Usam todo esse talento para se dar bem. Então, eles fracassaram na missão deles. Uns vieram para serem grandes líderes religiosos, grandes guias. Outros para serem grandes administradores. Mas fracassaram porque estavam interessados apenas em aproveitar dos prazeres que o poder deu para eles. Então, o que ele diz aqui? Esses seres, eles vêm de inúmeros fracassos. Não pensemos nós que eles foram líderes religiosos, essa é a primeira vez. Ou que essa é a primeira vez que o cara é político. Não! Eles já estão nessa estrada da religião há séculos. Eles já estão nessa estrada da política há séculos. E por que eles continuam reencarnando como políticos ou como religiosos? Porque eles fracassaram. Então, eles vão ficar, como diz o outro, repetindo a lição. Se fracassou nessa, na próxima, vem de novo. Vem de novo. E cada vez que ele fracassa, se compromete mais ainda. Se compromete mais ainda, se compromete mais ainda. Até que um dia eles vão cair em si. Porque eles vão olhar, não tem mais o buraco, já não tem mais para onde ir. O cara já está tão... E aí o cara vai ser obrigado a fazer tudo aquilo que ele não fez. Porque ele tem o conhecimento, ele tem a capacidade, mas ele nunca usou como ela deveria ter sido usada.
é um grande fracassado. E quando você olha hoje em dia, nós estamos no ano 2023, 1º de junho, quando você olha hoje para o mundo e na área da religião, na área da política, quantos fracassados nós vemos? Quantos fracassados nós vemos? Entendeu? São inúmeros, estão aí, gente. Estão aí na televisão, estão na internet, estão nos jornais. E o que nos resta fazer? Orar por eles. É orar por eles. Para mim, é até às vezes difícil. Eu digo, não é ter raiva deles. Porque isso já tem bilhões e bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas que têm raiva deles. Entendeu? Já tem bilhões e bilhões. Nós temos é que rezar por eles. Rezar por eles. Para que eles deixem de ser fracassados. É rezar pelos infelizes, porque eles são infelizes. Eles são infelizes. Entendeu? É orar por eles. Daí a nossa grande dificuldade de compreender o Evangelho de Jesus. Daí a nossa dificuldade. Porque nós ainda não compreendemos isso. Nós ainda não compreendemos isso. Então, a gente prefere ainda atirar pedra. Atirar pedra. Eu vou rezar por esse cara? Eu vou rezar por aquela, como diz o povo, por aquela sujeita? É. E Jesus falou, eu vim para os doentes. E os fracassados são doentes. Porque os sãos não precisam de médico. Jesus é o médico das almas. Esses são os prediletos dele. Esses são os prediletos dele. Os mais doentes, os mais sofridos, porque há de convir que essas criaturas são sofridas. Porque o que elas têm para reparar de erro não vai ser numa encarnação só, não, hein? Vai precisar de muitas. E aí é isso que Jesus fala e que nós ainda não compreendemos. Nós precisamos rezar por esses nossos irmãos. Também é outra coisa que a gente tem dificuldade de aceitar que eles sejam irmãos. Mas são fracassados, como nós já fracassamos também. Em outras reencarnações. E alguém teve piedade de nós. Então, que a gente faça isso, entendeu? Que a gente ore por esses irmãos. E como ele diz aqui, eles vêm de fracassos lamentáveis, após inúmeras experiências no campo da religião e da política. Por isso que o Cristo é tão combatido. Combatido. Porque esses espíritos, eles não querem se entregar a Deus. Eles não querem. Eles querem continuar vivendo como eles vivem. E vê em Jesus o perigo. Vê em nós um perigo. Entendeu? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Denise, o que você tem a dizer sobre isso? Rose, é muito difícil esse amar os vossos inimigos, né? Não é, não é, é complicado, né? É bem complicado, porque o nosso primeiro impulso é odiar, é repulsar, é falar mal, né? Querer ver longe. Aí fazer esse movimento contrário é muito complicado para a gente. Mas a gente também está no caminho, né? Como eles também estão no caminho. Então,
que a gente tem que fazer é orar por todos nós, né? Por eles, né? E por nós, para conseguirmos ter força e ânimo para perseverar, para termos ânimo e força para perseverar, né? No caminho do nosso mestre. Porque não é fácil. Como disse Santa Teresa, acho que foi Santa Teresa d'Ávila, né? Quando ela falou assim, Senhor, que Jesus virou-se para ela e disse, olha, Terezinha, como eu trato os meus amigos. Ela é, Senhor, por isso tem tão poucos. Né? Porque realmente, para caminhar ao lado do Cristo, tem que fazer bastante esforço, sacrifício, renúncia, né? E compreender isso, que é tudo todos estão na caminhada, todos, uns à frente, outros aqui do nosso lado, outros lá atrás, alguns há muito tempo lá atrás, né? E a gente tenta trazer para cá, ele não quer, e ainda tira pedra naquele que está puxando ele para frente, porque ele se acomodou naquela situação. E ele sabe, esses espíritos, eles sabem que não poderão ficar eternamente lá atrás. Eles sabem disso. Eles sabem. São espíritos que têm muito conhecimento, não só no campo da política ou da religião. E eles sabem que vão ter que passar por muitas dores para poder ir para frente. E eles não querem. Eles não querem. Não, eu sei que eu preciso progredir, mas para eu progredir, eu vou ter que sofrer muito, porque eu fiquei muito lá atrás. Então, esquece de mim e me deixa aqui. Essa é a ideia. Como se eles pudessem. Porque eles sabem. Né? Às vezes eu vejo, meu Deus, eu vejo alguns que se dizem religiosos, quando eles começam a falar, eu fico analisando e pensando, meu Deus, olha a teoria toda aí. Agora, um dia, aí eu lembro Paulo de Tarso. Toda essa teoria, essa capacidade que o sujeito tem, será utilizada a favor de Jesus. Será utilizada. Porque o conhecimento é dele. Só que ele não quer, hoje, usar a benefício do próximo. Ele não quer. Mas um dia ele vai usar. Ele vai usar. Porque ninguém vai ficar perdido no tempo e no espaço. Né? O pastor vai buscar todas as ovelhas. Não importa o tempo que leve, mas ele vai buscar todas as ovelhas. Ele vai resgatar todas elas. Então, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, tá bom, Denise? A gente retorna o estudo dos ensinos de Jesus. Ana, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Liga aí teu microfone. Ana Constantino, acho que caiu. Eu acho que dela caiu a internet. Ana Constantino, pode fazer a prece? Não, eu acho que caiu a internet dela. Eu vou fazer a prece aqui. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que recebemos, e rogamos que potencialize as nossas energias, as nossas mentes, para que possamos nos manter firmes no exército do Senhor e que nunca nos deixemos seduzir por nenhum canto da sereia, para que assim a gente possa sempre trabalhar ao seu lado, Senhor. Não importa as dores e sacrifícios que tenhamos que passar. Que teu amor, que a tua misericórdia esteja sempre junto a nós e aos nossos familiares. Obrigado, Pai, e tenha conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós temos a nossa palestra às 18h40 e segunda-feira, às 18h40, começa o nosso painel espírita sobre as drogas, tá bom? Eu vou pedir, já pedi a vocês para divulgarem o material, vou mandar de novo. Tem muita coisa interessante para a gente estudar sobre as... Então, vou passar para você, Denise, tá? O anfitrião aqui.